que se falar na ira de Deus? Para que se pregar a ira de Deus? Para que a gente precisa enfrentar essa verdade de que Deus é um Deus irado? A resposta, irmãos, está no verso anterior, no verso 17, quando Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja os comparativos que Paulo coloca aqui. No verso 18 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu. E no verso 17 vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Falar sobre a ira de Deus é um chamado para que você procure uma outra revelação de Deus. A ira de Deus está revelada diante dos nossos olhos. Por isso, você deve buscar um outro tipo de revelação de Deus. E é essa revelação que está no verso 17. A revelação da sua justiça por meio do Evangelho. Irmãos, você não precisa do Evangelho para ser mais feliz. Deus não te deu o Evangelho, Deus não te deu a Cristo Jesus para que você fosse mais feliz. Você não precisa do Evangelho para ter uma vida mais satisfeita. Você não precisa de Cristo Jesus para as coisas começarem a dar certo na sua vida. Você precisa do Evangelho porque você está caminhando para o inferno. Essa é a resposta de Paulo. Você precisa do Evangelho porque o seu caminho natural é caminhar diretamente ao encontro de um Deus irado. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Por isso, a ira de Deus deve ser anunciada. A ira de Deus deve ser anunciada para que a gente trema diante disso. Trema diante disso e busque essa outra revelação de Deus. Essa revelação que é dada por meio do seu Evangelho. Irmãos, é verdade que ouvir sobre a ira de Deus não é a coisa mais confortável a se fazer um domingo à noite. Como eu disse, talvez você veja até aqui, numa igreja, buscando uma mensagem motivacional para a sua semana. Buscando se encher de uma energia positiva para mais uma semana difícil no seu trabalho. E abro parênteses para dizer que é isso que a maioria das igrejas está fazendo exatamente nesse mesmo momento. Trazendo mensagens motivacionais para encher o tanque de energia das pessoas, para que eles possam enfrentar mais uma semana difícil. É verdade que não é fácil ouvir sobre a ira de Deus. Mas é verdade também que talvez seja a coisa mais importante que você poderia ouvir. Porque eu poderia trazer uma mensagem motivacional aqui para você, e você viver uma semana em paz, mas ainda assim, sob a ira de Deus. Ainda assim, caminhando um passo a mais rumo à ira de Deus. Mas quando a gente enfrenta verdades difíceis como essas, é um alerta para que a gente busque não essa ira de Deus, mas essa justiça de Deus. Essa justiça que é revelada no Evangelho. Essa justiça que Deus nos revela por meio de Cristo Jesus, em que Ele concede perdão, graça e misericórdia. Irmãos, em 8 de julho de 1741, em Connecticut, Jonathan Edwards pregou um dos sermões mais poderosos que já foram pregados em toda a história, sob o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você consegue ler esse sermão na internet, um sermão que foi baseado em Deuteronômio 32, 35. Se você sabe, Jonathan Edwards não era um bom orador. A maior parte do tempo do seu sermão, ele leu. E ele leu com as anotações quase que cobrindo o seu rosto. Mas enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento. Enquanto outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sentindo sendo engolidos pelo inferno. Em muitos momentos do seu sermão, ele teve que parar de pregar, esperar que as pessoas se acalmassem, para que ele voltasse ao seu argumento. Irmãos, talvez esse sermão que eu trago para vocês nessa noite não seja tão poderoso como o sermão pregado por Jonathan Edwards. Esse sermão que trouxe terror àquela congregação, esse terror que fez as pessoas clamarem pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas veja, esse terror colocado não é o propósito final. O meu propósito final aqui não é simplesmente trazer terror sobre vocês,
Medo. Embora o medo e o terror estejam inclusos nos objetivos, mas esse definitivamente não é o objetivo final. O propósito final é que, por meio desse terror, nós sejamos levados ao arrependimento. Esse mesmo sermão que Jonathan Edwards pregou não foi concluído somente no terror daquelas pessoas que ouviam e muitas vezes clamavam para que ele parasse. Mas esse sermão pregado por Jonathan Edwards foi um dos maiores instrumentos que Deus usou para avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, conhecido como o Grande Despertamento, em que milhares de pessoas foram levadas a Cristo Jesus em fé e em arrependimento, transformando a religiosidade e o pensamento de todo aquele país. Portanto, irmãos, o objetivo final de pensarmos e ouvirmos sobre a ira de Deus é sermos levados a olhar para Cristo Jesus. Esse é o grande objetivo. Quando Paulo conclui o seu argumento sobre a ira de Deus, lá em Romanos 3:20, ele vai dizer nos versos 21 e 22 do capítulo 3, dizendo, mas agora, sem lei, se manifestou essa justiça de Deus que se revela, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Paulo está dizendo, a resposta para a ira de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus foi revelado. Esse Cristo Jesus, ele pode te livrar da ira de Deus. Esse Cristo Jesus é aquele que tomou na cruz do Calvário toda a ira de Deus sobre si mesmo, para todos aqueles que confiam nele. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que esse cálice não caísse sobre mim e sobre você. Irmãos, o meu objetivo aqui não é trazer terror sobre a vida de vocês e parar por aí. O meu objetivo é trazer terror para a vida de vocês, mas que esse terror os leve a caírem de joelhos diante de Cristo Jesus e clamar a Ele por arrependimento e graça, porque Ele é aquele que pode nos livrar da mão de um Deus irado. É por isso que Paulo vai dizer no verso 17, de que o justo viverá pela fé. Porque veja, nós vivemos de forma impiedosa e perversa. Nós lemos em Colossenses capítulo 3. Nós também andávamos nesses caminhos de impiedade e perversão. Mas Cristo Jesus é aquele que nos perdoa, ou seja, o justo vive pela fé. Pela nossa conduta, somos levados à morte, mas pela fé em Cristo Jesus, o justo vive pela fé. Eu faço algumas perguntas para você. Você vive uma vida de impiedade e injustiça? Você vive como se Deus não existisse? Vive sem honrar a Deus e sem dar a Ele a glória que Ele merece? Você vive uma vida imoral, quebrando os mandamentos de Deus? Você tem pecados a serem confessados? Eu quero te chamar nessa noite a se colocar no lugar daqueles ninivitas. Aqueles ninivitas que ouviram o alerta de Jonas, que dizia, arrependam-se, porque essa cidade será subvertida. Irmãos, essa mesma mensagem de Jonas continua ressoando aqui nessa noite entre nós. Em pouco tempo, essa cidade, esse país, esse mundo será subvertido. Arrependa-se, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque aqueles que chegam a Ele, por Cristo Jesus, não encontrarão um Deus irado, mas encontrarão um Deus perdoador, gracioso e misericordioso. Um Deus que lançou sobre o seu próprio Filho a sua ira, e sobre nós lança perdão, graça e misericórdia.